Nesta série nós estamos crescendo com a vida de vários personagens bíblicos. Nós já ouvimos a mensagem baseada na vida de Abraão, a conquista pela obediência. Está no nosso site essas pregações. Também vimos sobre Isaque, a conquista pela persistência. Depois, a terceira mensagem da série foi: nós recebemos a mensagem sobre Jacó, a conquista pela perseverança. A pastora Flávia falou quinta-feira passada, mensagem importantíssima para a nossa vida, sobre José, a conquista pela excelência. E hoje nós vamos ver Moisés, a conquista pela fidelidade. E na próxima semana nós vamos falar sobre Josué, a conquista pela coragem. Que eu não perca esta mensagem da semana que vem. Sobre Moisés, a Bíblia afirma em Hebreus capítulo 11, versículo 26, que Moisés, por amor de Cristo, ele considerou a desonra e a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés viu que a riqueza do palácio do Egito era uma desonra perto dos tesouros que Cristo tinha, porque ele contemplava a recompensa de Jesus. Eu acho incrível, eu quero registrar isso aqui. Como que a Bíblia liga a vida de Moisés a Jesus? Ele diz que por amor a Cristo, Moisés falando de Moisés, que ele amou a Cristo, por amor a Cristo, ele considerou em desonra a riqueza do Egito, porque ele contemplava a recompensa que Jesus traria. Muito importante você entender que a Bíblia liga Moisés com Jesus, porque Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, mas a Bíblia já fazia isso. Esse texto é claro, fazer essa ligação da fidelidade de Moisés com a fidelidade de Jesus. E qual é a implicação da nossa vida? É que nós podemos, isso nos coloca no mesmo patamar de conquistas que houve nos dias de Moisés. Nós podemos conquistar através da nossa fidelidade a Jesus, como Moisés também conquistou. Moisés passa por diversos testes, por diversos períodos na sua vida. E Deus permite esses testes. Deus permite essas etapas, esses momentos, para tornar Moisés um dos homens mais reconhecidos pela nação de Israel. Assim como Moisés, eu e você também, nós precisamos ser aprovados por Deus em determinados testes, em determinadas áreas da nossa vida. E eu quero mencionar no início da pregação duas áreas. A primeira área é a área da mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Moisés passou 40 anos no palácio sendo criado pela filha de Faraó. Nesse tempo, Deus estava dando para Moisés a oportunidade dele passar no teste de mudar a mentalidade. Era impossível que uma pessoa com uma mentalidade de escravo libertasse o povo de Israel da escravidão. Vocês se lembram? O povo de Israel estava cativo já por 400 anos, 4 séculos. Era necessário, Deus queria usar o Moisés para ser o libertador, mas antes dele ser o libertador, Deus tinha que mudar a mentalidade de Moisés. Olha, Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz que tendo o menino crescido, ele o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Veja, Moisés foi levado ao palácio para que tivesse uma mentalidade de realeza. Moisés havia nascido na escravidão, mas para liderar a libertação dos israelitas da escravidão, Moisés precisava aprender uma outra mentalidade. Moisés teve que ser criado na casa de Faraó para que pudesse aprender a ser um príncipe, ao invés de ter uma mentalidade de escravo. Um líder que é escravo internamente, ele não pode libertar aqueles que estão em escravidão exterior. E aqui, nós temos que procurar compreender. Muitas vezes nós não entendemos isso conosco também. Deus às vezes arquiteta a situação, permite situações, para mudar a nossa forma de pensar, para tirar a nossa mentalidade. Talvez você está vivendo um momento, você diz, caramba, você olha no espelho, eu tenho potencial, sou um homem inteligente, sou um homem capacitado, nasci, olha, me preparei, as coisas estavam indo tudo bem, agora neste momento travou,
E aí você vai ficar pensando que tem uma urucubaca, que tem uma macumba, uma mandiga, que amarraram meu nome na boca do sapo, um punhado de coisa, e pode ser que se você não tem Jesus, pode ser que isso seja verdadeiro na sua vida. Porque o maligno tem acesso para travar a vida das pessoas. Mas se você é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Se você tem Jesus, não vale encantamento contra a sua vida. Não vale encantamento. Então aqui Deus teve que agir na vida de Moisés, mudando a mentalidade. Aqui nessa noite, será que Deus não está agindo, permitindo um monte de tribulação, de lutas, de dificuldade, para mudar a tua mentalidade? Segunda área que Moisés precisou ser tratado era a evidência da fidelidade. Com 80 anos de idade, Moisés, em obediência à vontade de Deus, guia o povo de Israel para a terra prometida. Mas antes, veja só como é que Deus fez um trajeto. Durante 40 anos que Moisés viveu no palácio, ele achava que ele era o cara. Vou dar um jeito nisso. Nos outros 40 anos, quando 80 anos, que ele matou, fez uma burrada, fez do seu jeito, teve que fugir, foi para o deserto. Naqueles 40 anos, Moisés ali tratado por Deus. Primeiro ele achava que ele não era ninguém. Depois ele achava que eu era alguém. Depois ele acha nesses 40 anos, eu não sou ninguém, eu não posso. Quando Moisés começou o trabalho dele, ele tinha 80 anos. E aqui uma palavra: não tem idade para Deus agir poderosamente na vida de uma pessoa. Ele tinha 80 anos. Deus mostrou para Moisés o que ele poderia fazer com alguém que não é ninguém, mas que se coloca na mão de Deus. Deus começou então a levar, através de Moisés, o povo para a terra prometida. Do deserto à terra prometida, ele passa pelo seu último teste, o teste da fidelidade. E aqui eu vejo um toque divino aqui nessa noite. Sustente os princípios de Deus na sua vida, e eles sustentarão você. E os princípios de Deus vão sustentar a sua vida. Você nunca alcançará o que Deus tem para a sua vida fazendo as coisas do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Então, sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você. Por favor, não esqueça. O seu caráter vai validar o seu destino. E por isso você precisa dos princípios. Você é um homem de princípio. Você é uma mulher de princípio. Moisés, naqueles 40 anos finais da sua vida, pôde demonstrar os seus princípios através da sua fidelidade. Mas o que significa fidelidade? Primeiro, fidelidade significa firmeza e estabilidade. Segundo, significa convicção que provém da fé. Se nós juntarmos esses dois conteúdos, conectando esses dois conteúdos, nós podemos ver que você nunca encontrará estabilidade e segurança que se não tiver uma convicção profunda gerada por sua fé em Deus. Se você tiver uma convicção profunda gerada pela sua fé em Deus, não tem circunstância, não tem momento que você vai vacilar, porque essa convicção vai gerar a firmeza. Você vai ver qual é o motivo que está ali. Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e os seus propósitos, apesar das circunstâncias. Você vai ver Moisés no deserto, no Mar Vermelho, depois lá no deserto. Gente do céu, Moisés, que coisa, que tribulação que o Moisés passa. Na sua jornada entre a promessa e a conquista. Quero falar aqui isso aqui, escuta isso. Na jornada entre a promessa e a conquista, tem uma jornada entre a promessa que Deus faz e entre a conquista daquela promessa. Na sua jornada entre a promessa e a conquista, eu e você seremos sempre tentados em relação à nossa fidelidade. Você vai ser fiel a mim, você vai crer em mim, você vai confiar em mim. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está fazendo o teste da fidelidade. Por que nós vamos ter que ter essa fidelidade, essa convicção? É porque as circunstâncias, elas não mudam você. As circunstâncias revelam você. Será que vocês podem ler comigo essa frase que está ali? Vamos lá? As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam você. E agora, pense nisso. O que esse momento que você está vivendo está revelando a pessoa que você é? Um revoltado? Um desanimado?
um homem cabisbaixo, uma mulher amarga. Vejam, as circunstâncias não mudam você, elas revelam você. Então hoje nós vamos aprender como é que Moisés permaneceu fiel em relação a Deus, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Como é que ele conquistou? Veja o texto comigo, de Êxodo capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 20. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Verso 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Moisés está aqui orando, olha o verso 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Verso 14, o Senhor responde: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. No verso 15, Moisés declara: se não fores comigo, não nos envie. Como é que saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? No verso 17, o Senhor responde a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então no verso 18, Moisés: Senhor, eu peço que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Veja o que o final do verso 19 afirma: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. No verso 20 acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Esse texto aqui, meus irmãos, no seu contexto, Moisés estava passando um período difícil como líder. Não era uma época boa para Moisés, ele estava em crise. Moisés tinha acabado de viver um momento muito decepcionante na sua liderança. Veja bem o que aconteceu nos capítulos 25 a 31 de Êxodo. Você pode estudar essa história. Logo após Deus celebrar com o povo a sua aliança que ele tinha feito, a nação de Israel voltou a adorar deuses egípcios, apesar de todos os milagres que Deus tinha feito no meio daquele povo. Idolatria e imoralidades grosseiras provocava o caos no acampamento, ao ponto do próprio Moisés ficar tão enraivecido e quebrar as tábuas que Deus havia escrito, as tábuas com os mandamentos. Depois de disciplinar os idólatras, juntamente com a ajuda dos levitas, Moisés busca o perdão de Deus, intercedendo pelo povo, nesta oração que eu falei com os irmãos. Agora presta atenção: se vocês pensam que o diabo não pode te atingir aqui dentro, pode. O diabo vai querer roubar a sua atenção, para você não ouvir o que Deus está falando. Escute o que estou dizendo. Moisés já está aqui intercedendo pelo povo, e mesmo diante desse quadro dramático e decepcionante, o posicionamento de Moisés nos ensina como é que nós podemos permanecer fiéis e conquistar através do nosso Deus. Primeiro, para conquistar pela fidelidade como Moisés conquistou, descubra o propósito de Deus para a sua vida. O mais importante na vida, meus irmãos, não é a velocidade, é a direção. Porque não adianta você estar correndo com toda a velocidade na direção errada. Por isso, não perca o seu tempo. Revele a sua fidelidade conhecendo o propósito de Deus. Deus colocou em você um desejo eterno que só pode ser satisfeito vivendo o propósito de Deus. A pior tragédia de uma pessoa não é a morte, é uma morte sem propósito. A pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A palavra propósito, no seu sentido mais primário, significa andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido. Pode-se dizer que se refere então ao caminho gasto, aquele caminho batido, de tanto andar-se nele, o trilho. Por isso, você precisa conhecer o caminho que Deus preparou para você. O que é propósito então? Propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. Preste atenção aqui nesse momento. Esse momento é muito importante.
Deus está falando com cada pessoa que está aqui. Eu pisei um caminho, eu estabeleci um trilho. É nesse trilho que você tem que andar. Avalie comigo neste momento. Você está andando no caminho que Deus pisou para você andar? Minha mãe sempre dizia: não sai do trilho, porque quem ataia sai ataiado. Ela dizia sempre assim. Você está pegando os atalhos da vida? Você está tentando encurtar as distâncias? Deus pisou um caminho, Deus fez um trilho. Eu espero que você esteja compreendendo que onde estão sendo colocados os seus pés vai determinar o lugar que você vai chegar. Moisés sabia disso, tanto que ele falava com Deus, conforme nós vemos no versículo 13 de Êxodo 33. Ele diz: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Você já fez esta oração? Você já fez esse pacto? Escute isso. Revela-me o teu propósito. Às vezes você está tão focada, escute isso, tão focado naquilo que você quer, que você sai do trilho, você sai do propósito, você não vê para onde Deus quer te levar. Você já fez essa oração? Revela-me os teus propósitos. Senhor, não é cura que eu estou pedindo, não é prosperidade que eu estou pedindo, não, Senhor, revela o teu propósito, Senhor. Que propósito o Senhor tem nisto? Qual é o teu propósito? Afinal de contas, você quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Esta oração que Moisés fez revela o coração fiel de Moisés. Ele não queria andar no seu próprio trajeto, ele não queria andar no seu próprio caminho, ele queria andar no caminho que Deus tinha palmilhado para que ele andasse. Moisés queria chegar no destino de Deus e não no destino humano. É impossível pensar no seu destino se você não considera a jornada que você tem que fazer. Por quê? Não existe um destino certo caminhando num caminho errado. Você está querendo chegar num lugar, mas você está no caminho errado. Não existe um destino certo se você caminha num caminho errado. Tão importante quanto a estação de chegada é o caminho a ser percorrido. Talvez sua pergunta nesse momento seja: onde é que eu encontro o caminho que já foi pisado por Deus? Onde é que eu encontro o propósito de Deus para a minha vida? E eu lembro você, lá naquele início da mensagem, quando eu falei que Deus liga Moisés com Jesus. Por quê? Porque ele queria mostrar que pela fidelidade nós podemos também conquistar, como Moisés conquistou o propósito. Ele também diz aqui, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, 14, verso 6, qual é o caminho trilhado, pisado por Deus, para que nós encontramos o propósito? O caminho está em João 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho. Jesus é o caminho que foi pisado por Deus para que você pudesse andar nele, para que você pudesse encontrar o trono da misericórdia, para receber a ajuda que você precisa. Nessa noite Deus está falando isso. A Bíblia registra, meus irmãos, este assunto em Hebreus no capítulo 4, no versículo 14, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, olha o verso 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja o que Deus está dizendo aqui. Você quer conquistar pela fidelidade como Moisés conquistou? Então você tem que pegar o caminho trilhado, você tem que aprender a andar com Jesus, você tem que aprender a viver com Jesus, você tem que aprender a confiar em Jesus, você tem que se render a Jesus, você tem que andar de mãos dadas com Jesus diariamente. Ele tem um caminho trilhado, é o caminho da vitória, é o novo caminho. Esse novo caminho te leva para o trono da misericórdia, e onde você chega nesse trono da misericórdia, Ele dá ajuda na hora da necessidade, no momento oportuno. Ele vai fortalecer, Ele vai guiar você. Moisés fala: Senhor, eu quero que o Senhor me revele o propósito. Se o Senhor se agrada de mim, o Senhor gosta de mim mesmo, então não é me livra desse deserto, não é me livra desse povo, não é me livra dessa situação toda, me mostra qual é o teu propósito. Segundo lugar, para conquistar pela fidelidade com Moisés, busque aceitação em Deus. Qual é a aceitação que você busca? Esse é um ponto difícil para a gente, eu reconheço. É difícil.
A gente gosta de ter aceitação humana. De nada nos valerá as conquistas que não procedem de Deus. Guarde isto. Volta e meia, você será tentado a fazer o que os outros gostam. Quantas vezes, como pastor, eu recebo pessoas que chegam para mim: pastor, olha, eu estou fazendo um negócio assim, assim. Pô, você está vendo que o cara está entrando numa fria. O cara chega: pastor, olha, não, Deus me protegeu, porque eu estou fazendo um negócio assim. Você já viu? Que Jesus do céu, isso vai dar zebra. Fala, pastor, fala para mim. Não, eu confio na sua palavra, eu estou no rumo certo, Deus vai me abençoar, não é? Deus vai me abençoar. Seria muito mais fácil para mim dizer assim: Deus é poderoso, ele vai. Se aceita para aquela pessoa. Me lembro uma vez que uma senhora falou para mim assim: ora para o meu marido arrumar um trabalho, porque está desempregado, não consegue, já faz mais de um ano. E Deus diz: não ora não. Como é que você fala para uma pessoa para não orar? Falei: minha senhora, não vou orar não. Por que você não vai orar? Ela ficou assim, brava. Por que você não vai orar? Eu não vou orar porque a senhora não quer que o seu marido seja salvo? Quero. A senhora não orou esses dias mesmo, semana passada, pedindo para me orar para o seu marido ser salvo? Sim. Deus está mexendo com ele. A senhora quer tirar ele da mão de Deus. Aquela mulher foi embora com raiva. Nunca mais vi aquela mulher na igreja. E sabe quando eu lembrar daquilo? Sempre de noite o coração faz tic-tac, tic-tac. Poxa, por que eu não falei para ela? Por que eu não orei? Senhor, podia fazer uma oração qualquer. Demorou 10 anos, aquela senhora voltou, falou comigo. Lembra daquele dia? Lembro. Como é que eu podia esquecer? Sabe o que aconteceu, pastor? O senhor fez o certo. O meu marido não arrumou emprego. Mas daí, ele ficou sabendo que tinha uma reunião na igreja que eu estava frequentando, também, é aqueles que vão lá para cá, né? E chegou lá, e ele resolveu fazer uma campanha pelo trabalho. O senhor acredita que ele foi lá? Ficou fazendo aquela campanha durante a campanha toda, não teve serviço em nada. Mas naquela campanha ele se rendeu a Cristo Jesus e a vida dele foi mudada, foi transformada. O meu marido hoje é um homem maravilhoso. E assim. Sabe, demorou um tempão ainda para ele conseguir o trabalho, mas ele conseguiu o trabalho. Mas a coisa mais linda foi que Deus mudou o coração do meu marido. Você gosta de buscar a aprovação humana? Você nunca vai conseguir agradar a Deus e todo mundo ao mesmo tempo. Eu sei o segredo, eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. É tentar agradar todo mundo. Moisés revela a sua fidelidade a Deus quando ele ora, no verso 13. Olha que ele ora: se me vês como agrado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Moisés revela a fidelidade dele buscando aceitação divina e não humana. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que estão desgostosas com a vida por causa da aprovação humana? Não arruma um namorado, não arruma um marido, não arruma uma esposa, não arruma isso, não compra um carro, não sei o quê, só comparando com as pessoas. E não busca a aceitação de Deus. O nosso desejo deve ser por ter uma posição especial e de privilégio para com Deus e não com as pessoas. Veja, escuta bem isso que eu vou repetir, que eu já falei algumas semanas atrás. Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz acepção de atitude. Deus faz. Existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo, e tem pessoas que deixam tudo por causa de Deus. Que tipo de pessoa você é? Que deixa Deus por causa de qualquer coisa? Ou você deixa qualquer coisa por causa de Deus? Moisés revela sua fidelidade a Deus através da busca da aceitação divina. Talvez você pergunta: mas como é que eu posso ter aceitação divina a fim de conquistar o que Moisés conquistou? De novo eu ligo Moisés com Cristo. Veja o que João diz sobre Jesus Cristo em João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, a Bíblia declara que Deus aceita você através de Jesus, que você tem a aceitação de Deus através de Jesus. Só há uma forma de ser aceito por Deus, é Jesus Cristo. Deus lhe aceita, e não é apenas uma aceitação comum, Ele lhe inclui, Ele lhe coloca, Ele lhe integra na família de Deus, na família onde todas as coisas acontecem, onde todas as conquistas estão à sua disposição. Você se torna filho de Deus, e como filho de Deus, você não tem que viver ansioso, como nós cantamos: não tenha sobre ti nenhum fardo qualquer.
porque você sabe que o Pai está cuidando de você, porque você aceita. Hoje eu e minha esposa fomos tremendamente abençoados no nosso momento de oração, quando Deus colocou um quadro numa devocional que nós estávamos fazendo. O escritor diz assim: quando um cajado, se você tem um cajado pode ser muito útil para uma pessoa. Cajado é aquelas bengalinhas que o pastor tem e que as pessoas mais idosas gostam de usar. Diz: se você tem um cajado, pode ter utilidade. Você pode se defender de um animal bravo. Se vê um cara querendo te assaltar, dá para dar uma bengalada boa na mão dele, na cabeça dele, não sei, é melhor não fazer isso não. Mas uma bengala defende a gente de um bicho, defende a gente, da gente dar uma frouxeada. Você tem uma bengalinha, mas se você tem um feixe de cajado, de bengala, aquilo deixa de ser um auxílio, passa a ser um fardo, um peso para você carregar. Isso nos tocou profundamente. Quando nós somos aceitos por Deus, nós não temos que carregar nenhum feixe. Basta uma bengala, um cajado, e nós sabemos que nós estamos seguros, porque nós fomos, este cajado, essa bengala é o fato, e eu fui aceito pelo Pai, eu estou na família dele, ele cuida de mim, ele sustenta a mim. Você nunca vai ver uma mãe pegando, levando para um bebê lá no quarto, dizendo assim: menino, pega logo essas 10 mamadeiras, agora de manhã, de tarde, amanhã, porque não quero que você fique preocupado. Não, uma criança só quer saber do quê? Levanta, dá mamar, mãe, pá. Algumas colocam o seio na boca da criança. Ah, mama. Então, uma mamadeira. Você não vê nenhum bebê preocupado? Onde é que botaram o meu leite? Você fala: não, de jeito nenhum. Ela confia porque ela faz parte da família. A mãe cuida, o pai cuida. Você faz parte da família quando se rende a Cristo. O Pai cuida. Você não tem que carregar nenhum feixe, porque Deus cuida de você diariamente. Em terceiro lugar, para conquistar pela fidelidade como Moisés, encontre seu descanso em Deus. Por favor, coloque isso no seu coração. Não há descanso sem Deus. Não há descanso sem Deus. Por quê? Porque descanso, ele é um estado de espírito daqueles que permanecem em Deus. E de novo Moisés revela a sua fidelidade em Deus, como nós vemos no Êxodo 33, no verso 14 e no 15. Diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Diga comigo de novo: lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores comigo, não me envies. Moisés afirma com veemência: se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Por que Moisés faz essa afirmação? Moisés sabia que não há descanso sem Deus. O sentido primário da palavra descanso no texto significa permanecer, significa habitar, significa ficar, significa fazer uma aliança. Deus permitirá que em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, você esteja plenamente em descanso, se você estiver nele. Descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus. E na história de Moisés, Deus fez uma proposta para Moisés. Que proposta foi essa que Deus fez para Moisés? Deus prometeu, fez uma proposta: sabe de uma coisa? Você não quer ir conquistar a terra prometida sem eu? Eu não vou. Eu mando um anjo com você. Por que Deus fez aquilo com Moisés? Deus queria fazer um teste. Deus queria fazer um teste se Moisés queria andar com ele. No capítulo 23 de Êxodo, versículo 23, diz que Deus propôs um anjo. Deus estava testando Moisés. Deus queria saber se para Moisés era mais uma oportunidade da conquista ou se era uma oportunidade dele ter a presença de Deus. Aqui, esse pacto que você está fazendo. É apenas um meio para você conseguir uma bênção? Você percebe o que Deus está falando aqui hoje? Descanso não é ter o teu pedido atendido. Tá bom, eu posso cuidar disso. Não é ter o carro do sonho, a casa do sonho, ter o emprego do sonho, ter a cura da filha, como nós vimos ali. Esse não é o descanso. O descanso é quando você permanece em mim, independente daquilo. E talvez você pergunte: como é que eu posso vivenciar esse descanso na presença de Deus hoje? Veja o convite de novo, veja como é que está ligado Moisés e Jesus. Veja o convite de Jesus Cristo para você em Mateus capítulo 11. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora,
você vai encontrar descanso em Jesus. Por que você encontra descanso em Jesus? Para finalizar, para conquistar pela fidelidade com Moisés, você precisa encontrar a sua satisfação em Deus. Quero terminar aqui neste ponto, por favor. Não há nada que você precise que Deus não possa te dar. Esse é um toque do Espírito Santo. Não há nada que você precisa que não esteja em Deus. Deus tem toda a suficiência que a sua satisfação pessoal necessita. Sua alma só pode ser saciada por Deus. Você pode ter um punhado de coisa, isso pode trazer uma alegria. Deus me deu, eu moro num lugar gostoso. Mas toda vez que eu chego no meu quarto, a minha mulher fala para mim: que cama gostosa, que lugar maravilhoso, que lugar gostoso. Eu gosto da minha cozinha, eu gosto da minha sala, eu gosto da área, eu gosto da vista que eu tenho. Isso me traz alegria, mas não me traz satisfação. Porque só basta eu ir num apartamento decorado desses daí, eu já fico com o meu coração tic-tac, 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 tic-tac. Eu tenho um carro bom para andar, que essa igreja me fornece para poder me locomover pelo ministério. Mas toda vez que eu vejo um carro, essa maldição que tem aqui na frente. Como é que é o nome daquela Audi? É? Ah, caramba, tem um carrinho branco ali, basta dar uma olhadinha para vocês verem. Se o coração anda tic-tac, fala para mim aqui, não estou satisfeito. Mas eu duvido que, estando satisfeito em Deus, você olhe para qualquer outra coisa e deseje qualquer outra coisa. Veja que isso que Moisés experimenta de novo. Veja no versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores comigo, não me envies. Moisés não vai mais longe ao declarar sua fidelidade a Deus. Moisés revela o seu coração, ele abre a sua alma, ele vai mais além daquilo que a gente podia pensar, e ele coloca no verso 16, ele diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés reconhece: é a tua presença que nos destaca entre todas as nações, é a tua presença que gera satisfação em nós. Moisés busca satisfação em Deus, e no verso 19 Deus afirma: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você eu proclamarei meu nome, o Senhor. Agora veja que coisa linda. Moisés diz assim: o que distingue a gente é a tua presença que gera satisfação. As pessoas olham e dizem assim: ó, o Deus deles anda com eles. Tem medo da gente por causa disso. A gente está satisfeito com isso. E o Senhor vai mandar anjo? Eu quero saber de anjo. Eu quero do Senhor. E aí Deus diz: então tá bom, sabe o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar só um aspecto, eu vou mostrar bondade. Bastava a bondade de Deus. Aqui eu preciso repetir. Leia comigo essa repetição. Não há nada que você precise que Deus não possa te dar. Diga mais uma vez: não há nada que você precisa que Deus não pode dar. Por isso, deixe Deus revelar a bondade dele. Sabe o que hoje de manhã, quando nós estamos caminhando e ao mesmo tempo orando, eu e Sueli, nós estamos falando: Senhor, acabou de renovar, agora bem cedinho, a tua misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia se renova a cada manhã, a tua bondade se renovou, Senhor. Não precisa o Senhor mostrar para nós mais nada. Para Moisés bastou mostrar bondade, e ele ficou satisfeito, o rosto dele brilhava. Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor se renovou nesta manhã. Eu estou satisfeito da tua bondade, o Senhor está cuidando de mim. Eu não mereço, Senhor, eu tenho tudo para ser um desgraçado, um distante, um miserável, um fracassado, um derrotado, Senhor. Oh, o Senhor poderia ter me eliminado, mas a tua bondade me protegeu. O Senhor disse que a tua bondade e a tua fidelidade vai me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu tenho toda a satisfação na tua bondade, e eu não preciso de mais nada, Senhor, basta a tua bondade. E quando você experimenta dessa bondade, e Moisés experimenta, ele vai com o povo, e Deus vai na frente, ele vai amedrontando. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver isso. Naquela situação, quando Josué vai lá na casa da Raabe e se esconde lá, ela diz assim: nós já estamos escutando de vocês, nós escutamos que o Deus de vocês vai destruindo os seus adversários, e que a nossa cidade aqui de Jericó vai ser destruída. Faz uma aliança comigo, quando o teu Deus invadir aqui essa cidade,
faz uma aliança comigo, que vocês vão poupar a minha vida. Os adversários vão ver que a bondade do Senhor, não precisa nem da ira do Senhor, nem da vingança do Senhor, basta a bondade do Senhor. Ele gera satisfação. Será que você está percebendo o que Deus está falando hoje? Eu tenho um propósito para a tua vida. Se você descobrir esse propósito, não vai lhe faltar nada. Vem para mim. Eu tenho satisfação para você. Eu tenho um caminho trilhado para você andar. Tudo bem, pode pedir as coisas que você está pedindo, não tem importância. Mas pede para que eu revele o meu propósito para você. Que eu revele o trio. Tem um trajeto, entre a promessa e a conquista tem um caminho. Você tem que andar nesse caminho que eu indiquei para você. Teus adversários não é a tua responsabilidade. Tudo que você precisa eu tenho. Eu supro, eu cuido. Se você confiar em mim, a minha presença vai destacar você. As pessoas vão ver isto. Vão dizer: como é que você pode suportar um momento desse? Como é que você pode ficar de pé e sorrir numa situação dessa? O que é isso? Deus caminha com você. Eu estou vendo, Deus caminha com você. Como é que é? Conta para mim. Que Deus é esse? Como disse a mãe, a Mara, contando do bebê, da participação do Márcio, do Mauro Marcelo e da Thelma que está ali do lado deles, com mensagens, com palavras. E ela percebeu, tem uma coisa diferente, que é isso? Meu marido trabalha para ele, mas por que essa coisa toda? Era Deus. Deus tinha tudo o que eles precisavam. Deus tem tudo o que você necessita. O que Ele quer é que Ele encontre você fiel, porque Ele vai cuidar de você. Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Você está no pacto de oração. Nós vamos fazer daqui a pouquinho a declaração nossa, em voz alta. Mas eu queria que você fizesse uma oração diferente hoje, neste momento. Diz: Senhor, eu quero ser encontrado fiel, Senhor. Não ando à procura de grandes coisas e grandes realizações, mas eu quero ser encontrado fiel. Como Moisés, que preferiu a Cristo, a recompensa, do que qualquer outra coisa. Missionária Central de Maringá.